Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Cristo, segundo a vontade de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos então dar início ao nosso culto racional Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 30, versículos 10 ao 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 10 ao 19, diz assim a palavra do Senhor. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor, para o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, vida ou morte. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima, no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para consegui-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos então estar na presença de Deus agora em oração. Eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos agora na Tua presença, segundo a Tua infinita misericórdia e o Teu amor para conosco. Não temos, Senhor, nenhuma qualificação para estar diante de Ti. Não temos virtudes. Não temos, Senhor, obras para nos gloriarmos, porque nós temos que nos gloriar no Senhor. E neste momento, ó Deus, nós estamos diante da Tua pessoa para
que o Senhor tenha toda a honra e toda a glória, para que o Senhor receba o nosso culto racional como demonstração de nossa pequenez diante do Senhor, como demonstração de que temos no Senhor a oportunidade de manifestarmos os nossos projetos, os nossos anseios, os nossos planos, mas sobretudo, ó Deus, a nossa vida. Fala conosco, Senhor, no dia de hoje, para que venhamos a compreender a essência e a natureza da mensagem de salvação e de vida eterna. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé. Amém. O tema do sermão de hoje tem como título o direito de escolher o reino de Deus. Vou então repetir o tema do nosso culto racional de hoje: o direito de escolher o reino de Deus. Moisés, no texto base que acabamos de ler, de Deuteronômio capítulo 30, versículos 10 ao 19, apresenta a vida e a morte, nesta ocasião, aos israelitas. No contexto social e espiritual dos israelitas, antes de tomarem posse da terra, Moisés coloca diante deles a vida e a morte, como já mencionei. E isto com as suas respectivas consequências. Para a vida, prosperidade. Para a morte, destruição. O legislador Moisés diz que escolher a vida, isto é, obedecer ao Senhor, não é difícil. E não está além do alcance dos israelitas. Afirma o profeta que não é necessário buscar esta vida plena lá no céu, ou além do mar. Esta vida, diz o profeta, está na boca, está no coração. E por isso é só proferir a palavra de vida, que nesta ocasião era a obediência à lei, à palavra de Deus. E no coração, crer na promessa de Deus, do Messias, que havia de vir para a salvação do povo de Deus. O líder Moisés termina sua preleção dizendo as seguintes palavras: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. O apóstolo Paulo, ele amplia este conceito de vida plena colocada pelo profeta Moisés. E esta ampliação do conceito de vida plena está na pessoa de Cristo. Isto está escrito em Romanos, no capítulo de número 10, carta aos Romanos, capítulo de número 10, versículos 1 ao 13, que diz o seguinte: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus,
e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crer. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem de fé diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, está no seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vou repetir este último versículo, versículo 13. Presta atenção, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A não submissão à justiça de Deus. O apóstolo Paulo demonstra o ardente desejo de que todos os israelitas sejam salvos. Porém, ele também manifesta que, apesar do zelo de seus conterrâneos em exaltar o nome do Senhor, está muito claro isso no texto, logo no primeiro versículo, falta a eles o verdadeiro conhecimento de Deus, pois dão sempre lugar à sua própria justiça, ignorando e não se submetendo à justiça de Deus. E hoje, quantas pessoas estão aí, tendo zelo por Deus no sentido religioso, mas na verdade falta a experiência, falta o entendimento, o conhecimento profundo de quem é Jesus para a humanidade e para a sua própria vida. Portanto, não se submetem por causa de seus próprios conceitos à justiça de Deus. A justificação da pessoa em Cristo Jesus. Vamos falar agora um pouco disso. Estudiosos da Bíblia, ao se debruçarem sobre a frase do apóstolo Paulo, registrada em Romanos 10, 3, que acabamos de ler, quando ele diz: porque o fim da lei é Cristo. Pensam que Paulo estava decretando o fim ou anulação do Antigo Testamento. E, na verdade, o que Paulo quis dizer é que a finalidade da palavra de Deus, da lei,
do Antigo Testamento, ou seja, o objetivo desta lei é mostrar Cristo, o Messias prometido por esta lei como Salvador e Senhor da humanidade. Quando perpassamos pelas páginas do Antigo Testamento, a partir de Gênesis, nós então podemos contemplar um Messias prometido a esta humanidade para a sua salvação, para o conceder a vida eterna. E é isso o que o apóstolo quis dizer como a justificação da pessoa em Cristo. A finalidade do Antigo Testamento é mostrar Cristo como Salvador e Senhor da humanidade. Portanto, não foi decretado por Paulo o fim da lei, o Antigo Testamento. Esta continua em vigência. Mas agora, a diferença é que a salvação da pessoa humana não vem pelo cumprimento total da lei. Não. A salvação agora vem através de Jesus, que cumpriu por nós a partir do seu sacrifício único e final de Cristo na cruz do Calvário. Nos concedeu então, a partir deste sacrifício, o perdão dos nossos pecados. E somos então, pela fé em Cristo, justificados de todos os nossos pecados. E porquanto absolvidos diante da pessoa de Deus, das nossas afrontas, dos nossos pecados contra Deus e contra o nosso próximo. É em Cristo Jesus que nós somos justificados. Significa que estamos limpos diante do Senhor. Limpos de quê? Dos nossos pecados, das nossas iniquidades. E somente em Cristo é que vem essa justificação por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário, no derramar do seu sangue, para nos livrar da morte eterna, da condenação eterna. O apóstolo Paulo, ainda neste texto, faz uma menção a uma escolha: vida ou morte. O apóstolo também diz que não se busca a Cristo, o nosso Salvador, tipificado aí pelo reino de Deus, tipificado pela vida eterna. Não se busca a Cristo em algum lugar, simplesmente porque o reino de Deus está em nosso coração. Quando com a boca confessamos os nossos pecados, cremos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, no coração, e que Jesus também ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Portanto, o apóstolo Paulo diz que, se confessarmos os nossos pecados em arrependimento sincero pela nossa boca e crermos no sacrifício de Cristo, crermos em Jesus como nosso Salvador e Senhor, a partir do nosso coração, então seremos salvos, teremos vida eterna. E, portanto, podemos fazer uma escolha, a escolha de vida.
E se não fizermos a escolha, esta escolha passa a ser uma escolha de morte eterna. Assim como o coração, nós cremos em Jesus. Assim como com o coração nós cremos em Jesus, com a boca nós confessamos e proclamamos, confessamos os nossos pecados e proclamamos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor. De modo universal, ou seja, qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor será salvo e terá vida eterna. Paulo deixa claro isso no versículo 13, quando diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e terá, então, vida eterna. A começar da confissão. A vida eterna, muitos pensam que ela só começa no céu. Não, ela começa aqui e agora, quando confessamos a Cristo como nosso Salvador e Senhor. Porque a partir desta confissão, deste reconhecimento de Cristo como Salvador e Senhor, a vida muda, a sua vida muda, a sua vida se transforma, a sua vida é restaurada. Você passa então a ver, a sentir e a viver o mundo sobrenatural, o reino de Deus. Deus é bom, pois a nós Ele concedeu, e isso vai convergir com o tema do nosso sermão de hoje. Deus é bom e Ele nos concedeu o direito de escolher o reino de Deus. O direito de escolher a vida e não a morte eterna. Deus, Jesus, nos deu o direito de escolher o reino de Deus. Jesus me concedeu o direito de escolher o reino de Deus. Jesus lhe deu o direito de escolher o reino de Deus e, portanto, a vida eterna. Moisés e o apóstolo Paulo, nestes dois textos que nós lemos, confirmam que Jesus revelou sobre o reino de Deus, que não está no mais alto céu, como muitos pensam, e nem no mais profundo abismo. Jesus disse, bem claro, que o reino de Deus está entre nós. Que o reino de Deus está dentro de nós. Em outras palavras, o reino de Deus está na nossa boca para arrependimento e confissão de nossos pecados. O reino de Deus está no nosso coração para crer que Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Jesus morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue em nosso favor, e ao terceiro dia ele ressuscitou, nos concedendo vida eterna. E é para você que Jesus fala que você tem o direito de escolher o reino de Deus, a vida. Lucas capítulo 17, Evangelho de Jesus, descrito por Lucas, no capítulo 17, versículos 20 e 21, diz: certa vez, tendo sido Jesus interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus?
Sabe o que Jesus respondeu? O reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está. Porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. E é importante então que agora você abra o seu coração, a sua alma, despojado de qualquer convicção pessoal, e deixa Jesus adentrar ao teu coração. Deixa este reino habitar em você. E assim você terá ou realizou o direito de escolher o reino de Deus para viver neste reino. E não é uma vida qualquer, é a vida plena, a vida em abundância, a vida em Cristo Jesus. Jó, no seu sofrimento, ele fez uma pergunta enigmática. No livro de Jó, capítulo 14, versículo 14, diz assim a palavra. Olha o que Jó perguntou. Quando um homem morre, acaso tornará a viver? Eu vou repetir a pergunta, porque esta pergunta é uma pergunta feita ao longo de toda a existência da humanidade. Quando um homem morre, acaso tornará a viver? Aí ele continua, o Jó. Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. A pergunta de Jó é complexa. A pergunta de Jó é incompreensível, é difícil, é complicada, é obscura, é profunda, é melindrosa, é hermética, é abstrusa. A pergunta de Jó é confusa, intrincada, embaraçada para o ser humano, pois muitos são os que se arvoram a responder esta pergunta segundo os seus misticismos, segundo as suas experiências, segundo as suas presumidas crenças, segundo as suas análises científicas, acadêmicas, tecnológicas. Entretanto, ninguém consegue responder com clareza. E muito mais importante, não dão com certeza absoluta a resposta para a pergunta de Jó, que eu vou repetir. Quando um homem morre, acaso tornará a viver? Quando um homem morre, acaso tornará a viver? Mas qual é a certeza de Jó? Quando ele, na sequência, ele diz, Jó diz, eu todavia esperarei a minha dispensa, ou seja, o dia da morte. Então qual é a certeza que Jó tem para dizer isso? Esperar o dia da sua morte e experimentar o que vem depois, quando ele disse, durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa.
Então agora você preste atenção no que eu vou te revelar. Para responder esta questão, trata-se de uma reflexão pessoal sua com o Senhor. O que vai ser revelado. Porque não estou aqui para te convencer de absolutamente nada, mas de anunciar que a salvação de qualquer e todo ser humano é por meio de Cristo Jesus. Escute atentamente e deixe o Espírito de Deus te revelar o pecado. Presta atenção, deixe o Espírito Santo de Deus te revelar o pecado que condena o ser humano à morte. Deixe o Espírito Santo de Deus te revelar a justiça de Deus, que restaura a vida do ser humano, a vida eterna. Deixe o Espírito Santo de Deus te revelar o juízo, a existência de um julgamento final para a salvação ou para a condenação. Eu quero te apresentar a voz de Deus para você agora. Te apresentar esta revelação. João 3, 16, 18 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, o julgamento final. João 4,14 diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João capítulo 5, versículo 24 diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5,39 diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 6,47: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 17,3: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20 diz: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está aí a revelação. Está aí a resposta de Jó. Quando o homem morre, a casa tornará a viver? Sim, se confessar os seus pecados a Cristo Jesus e com o seu coração crer
no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou e nos concede então a oportunidade de ressuscitar. O profeta Moisés respondeu à questão de Jó. Mateus capítulo 17, versículos 1 ao 3, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Moisés e Elias. Moisés vivo. Moisés vivendo a vida eterna em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo também respondeu esta questão a Jó. Quando o homem morre, acaso tornará a viver? Olha o que o apóstolo Paulo diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 15 a 16. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Jó também respondeu a sua própria questão. Quando o homem morre, acaso tornará a viver? Jó, capítulo 19, versículos 25 ao 27 diz: olha o que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, ou seja, morto, verei a Deus. Jó tinha certeza que vai ressuscitar. E diz na sequência no versículo 27, eu o verei com os meus próprios olhos. Eu mesmo, e não outro. Como anseia no meu peito o coração ver a Deus. Eu também posso responder essa questão a você. Eu, como servo de Jesus, separado para o Evangelho de Cristo, segundo a vontade de Deus, eu creio no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E tenho a certeza que já comecei a viver esta vida eterna, que vou para o céu, não por causa dos meus méritos, não por causa das minhas obras, não por causa do que sou. Eu vou para o céu e já comecei a viver esta vida eterna por causa da cruz de Cristo. Jesus, ele revela agora a vontade dele para a sua vida. Presta atenção no que eu vou ler agora. João capítulo 6, versículo 40 diz: porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar, a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vou repetir, porque esta mensagem é para você. Porque a vontade de meu Pai
é que todo que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 57 diz, isso Jesus falando, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, ou seja, crê no sacrifício de Cristo na cruz, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E depois que o profeta Moisés respondeu a pergunta de Jó, depois que o apóstolo Paulo respondeu a pergunta de Jó, depois que Jó respondeu a sua própria pergunta, depois que eu respondi a pergunta de Jó, depois que Jesus revelou a vontade dele para a sua vida, de lhe conceder vida eterna e que vai lhe ressuscitar no último dia, você agora pode responder a pergunta de Jó? Digo a você que Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, lhe concedeu o direito de escolher o reino de Deus. Em outras palavras, a salvação e a vida eterna. Sabe de uma coisa? Deus não envia, como muitos pensam, Deus não envia nenhum ser humano para o inferno. É isso mesmo que você ouviu. Sabe por quê? Porque Deus não criou o inferno para o ser humano. Deus não criou o inferno para o ser humano. Deus criou o inferno para o diabo e para os anjos decaídos, os espíritos malignos rebeldes. Isso está escrito na palavra. Então entrega a tua vida a Jesus. Porque Jesus, como diz o tema do sermão, te concedeu o direito de escolher o reino de Deus. Basta confessar com a sua boca e crer no seu coração em Cristo Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita então sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A mensagem foi proferida segundo a tua vontade. Creio que muitos chegaram ao convencimento do pecado, da justiça de Deus e do juízo final. Não da minha parte em ter falado, mas da parte do Espírito Santo, que agora está bem perto desta pessoa que ouviu esta mensagem. E eu invoco agora o teu nome, Senhor, para que, segundo a influência do teu Espírito sobre esta vida, ela tenha a certeza absoluta da sua salvação, da sua vida eterna. Porque só o Senhor Jesus é que pode conceder o direito de uma pessoa escolher o reino de Deus. Que ela, ao abrir o seu coração, e que o teu Espírito venha habitar neste ser, presidindo a vida desta pessoa, o Senhor imediatamente escreva com o seu próprio dedo o nome
desta pessoa no livro da vida. Nós te agradecemos, ó Deus, pela mensagem. Mais uma vez estamos felizes, alegres, porque cremos que Tu és um Jesus transcendente a tudo. E, portanto, só o Senhor é quem pode nos conceder o direito de escolher o reino de Deus para vivermos eternamente. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Chegamos então ao final de mais um culto racional, Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.